Prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro de 2019, questão número 19. É porque essa prova aqui eu já resolvi até a 18, tá? Olha lá na playlist, olha aqui na descrição do vídeo, tem um link para playlist. Agora, depois dessa, só vai ficar faltando a questão 20. Então aqui tem uma figurinha, o que é isso? Uma quadra de tênis apresenta as seguintes medidas. Estão aqui as medidas e aqui tem umas linhas. Para fazer as linhas de marcação, faixas brancas da quadra, foi usada uma fita branca que adere ao chão. Essa fita tem 5 centímetros de largura e é vendida em rolos de diferentes metragens, conforme a figura, meramente ilustrativa. É isso aqui, parece papel higiênico, né? Mas não é, isso aí é fita adesiva, certo? Como houve o mínimo de sobra, olha aqui, o mínimo de sobra, que modelo de fita foi utilizado? É porque todas elas têm 5 centímetros de largura, só que essa aqui, modelo 1, ela tem um comprimento de 140 metros, essa aqui tem um comprimento de 150 metros, 160, 170 e 180 metros. Então, qual dessas 5 aqui foi utilizada, sabendo que houve um mínimo de sobra? Então a gente tem que calcular lá na figura, né? A soma dessas medidas aqui, certo? Só que aqui é possível que surja uma dúvida na hora de você resolver esse problema. Olha só, imagina um encontro de duas fitas assim. Você pode fazer esse encontro de duas fitas de duas maneiras. Ou você coloca uma fita, por exemplo, esse cantinho aqui, tá? Você coloca a fita horizontal assim e a vertical assim, ó. Começando desse ponto, daqui pra cá. Ou então, você pode fazer de outro jeito. Você coloca essa fita horizontal. E essa fita vertical, você coloca ela daqui para baixo. Isso aqui eu estou levantando uma dúvida que poderá ocorrer. Por um acaso, isso aqui não vai afetar em nada a resolução do problema. Mas eu tenho certeza que um monte de aluno na hora ficou nessa dúvida. E agora, eu vou considerar assim ou vou considerar assim? Olha só, qual é a diferença? Se você considerar desse jeito, você vai estar gastando mais fita, né? Você vai gastar uma medida a mais. Essa medida a mais equivale a isso aqui, ó. Em comprimento, né? Essa fita de baixo gastou a mais. Ou então você pode considerar que essa de cima gastou. Certo, então você poderia ter ficado na dúvida entre essas duas maneiras de fazer a cobertura. Aqui nesse caso, estaria sendo feita uma sobreposição das fitas e aqui nesse caso não. É claro que desse jeito você vai gastar mais fita, né? E desse jeito você gasta menos fita. E agora, como é que a gente faz? Olha, por acaso nesse problema não vai fazer diferença você fazer desse jeito ou fazer desse jeito. Vai dar uma diferençazinha no cálculo da medida aí, total de fita, mas na hora de você responder o que ele pede, é saber qual dessas fitas foi usada para você ter a sobra mínima, não dá diferença. Mas vai que essa diferençazinha aqui, apesar de ser relativamente pequena, faça você tomar a decisão de usar uma fita ao invés da outra. E aí? Como é que você ia ver isso na hora da prova, né? Então olha só. Você poderia escolher um processo e trabalhar com esse processo. Ou esse processo ou esse processo. Ou então, a gente podia fazer o seguinte, um jeito que serve para os dois casos. Eu vou ver quanto vai ser a diferença para mais ou para menos se você escolher esse processo ou esse processo. Calcula tudo desse jeito e no final você leva em conta que se você fizesse tudo desse jeito, em cada junção você ia gastar uma medidazinha menor. Quanto é essa medidazinha? Ele deu essa medida, é 5 centímetros. Olha só, ele deu aqui que todas as fitas têm 5 centímetros de largura, tá? Então isso aqui levaria o aluno a desconfiar que é para você levar em conta isso aí nos cálculos. Então, podia ser que desse diferença, podia ser que não desse. Mas vamos levar em conta isso, olha.
Como a largura da fita é sempre 5 centímetros, aqui você tem 5 centímetros, 5 centímetros, quer dizer, você tem um gasto adicional em comprimento de 5 centímetros a mais, em comparação com esse. Esse aqui você gasta 5 centímetros a menos, que é justamente essa medida aqui. Só vai colocar daqui para cá. Aqui coloca lá de cima. Então você vai ter um gasto a mais no comprimento de 5 centímetros. Então você pode fazer o seguinte, calcula tudo como se fosse assim, porque é mais fácil. Ó, aqui você vai trabalhar com medidas mais fáceis, senão você vai ter que ficar abatendo 5 centímetros daqui e dali, vai fazer um monte de conta. E leve em conta que em cada junção dessa, você vai ter um gasto a menos, se você fizer desse jeito, de 5 centímetros no comprimento. E o número de junções que você tem é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, essas junções em forma de T seria isso aqui. Você podia estar gastando ou assim ou assim. Então, de qualquer maneira, a diferença é que se você fizer assim, você tem 5 centímetros a menos no comprimento. E essas junções aqui também tem uma diferença, tem uma sobreposição que também é 5 centímetros. Então, você conta 5 centímetros para todas elas. Você vai ter 5 centímetros 19 vezes. Essa diferença é o que você vai gastar a mais no comprimento se você fizer desse jeito ao invés desse. Então você vai ficar com 5 centímetros vezes 19. 5 vezes 19 vai dar 95. Isso aqui é 95 centímetros, que em metros, tá com as medidas todas em metros aqui, isso aqui é a mesma coisa que 0,95 metros. Então você calcula normalmente, fazendo com sobreposição. Por exemplo, aqui você vai ter essa medida e aqui mais essa medida. Contou a mais ali naquele cantinho. Faz isso para todos eles e no final você vê se você tem que abater, se você quer abater isso ou não. Ou seja, se você abater isso aqui e fizer daquele jeito, desse jeito aqui, você vai gastar um rolo a menos, vai gastar menos fita. Então isso aqui é uma complicação que no fim das contas não vai dar diferença no problema, mas poderia dar. Eles poderiam estar colocando isso como uma pegadinha, né, para você cair. Afinal de contas, ó, questão 19, normalmente eles colocam as questões mais difíceis, mais maldosas lá no final, né? Tá, então vamos calcular aqui a soma dessas medidas todas. Vamos calcular aqui primeiro as horizontais. Nós temos aqui, ó, somando essa faixa, essa faixa, essa faixa e essa faixa, nós temos 4 vezes quanto? 4 vezes essa medida, 23,77. Então essas 4 linhas horizontais que a gente já colocou aqui, elas somam isso aqui, 95,08. 95,08 metros, né? Aqui tá tudo em metros. Agora tem essa aqui horizontal também, vamos botar junto dessa pra gente não se perder. Ó, essa medida aqui é essa, ó, 12,80. Então vou somar isso aqui com 12,80 e isso aqui vai dar 107,88. Então isso aqui é a soma das medidas dessas linhas horizontais que a gente tem até agora. Agora vamos somar as verticais. Nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3. Essas 3 verticais. 1, 2, 3. Ela mede quanto? Essa medida aqui, ó, 10,97 metros. Então 10,97, eu vou fazer isso 3 vezes. 32,91. E tem mais essas duas aqui para somar. Essas duas aqui, observe, cada uma delas mede isso aqui, ó, 8,23. Então, para somar com essas duas, 8,23 duas vezes vai dar 16,46. 16,46.
49,37. Então, o comprimento total de fita é 107,88 somado com 49,37. Isso vai dar um total de 157 metros e 25 centímetros. Então, olha só, com esse comprimento de fita, a gente poderia fazer isso como? A gente podia utilizar um desse aqui do modelo 3, né? Você vai ter uma sobra mínima. Esse aqui não vai dar, esse aqui não vai dar, esse aqui vai sobrar muito, esse aqui é o que vai dar a sobra mínima. Esses dois não são suficientes. Agora, se você tivesse aquela economia de 5 centímetros em cada junta, você ia gastar quanto? Você ia gastar 157,25 menos 95 centímetros. Quer dizer, isso aqui não ia afetar nada. Isso aqui ia dar 156,30. Quer dizer, de qualquer maneira, você teria que comprar um rolo de 160 metros. Então, aqueles 5 centímetros ali não afetam nada, né? E afinal de contas, aqueles 5 centímetros estão ali só para te confundir. Então, esse aqui é o que você vai usar para ter a sobra mínima. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie.